Saúde e paz. Nós estamos hoje entrando na Semana Santa e aqui eu gravo o segundo vídeo sobre espiritualidade quaresmal. E eu gostaria, nesse tempo, de refletir com vocês uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E essa semana, por incrível que pareça, a igreja ela está em constante envolvimento com toda a estrutura a nível mundial. Isto é, toda a igreja no mundo, toda a igreja católica no mundo está neste momento celebrando esta semana da Páscoa e com a visão, é óbvio, da Páscoa nessa Semana Santa. Então, você sabe o que é um sínodo, né? Quer dizer, o que representa um sínodo para nós? Então, é uma assembleia regular de párocos convocada pelo bispo, mas é também uma assembleia periódica de bispos de todo o mundo que, presidida pelo Papa, se reúne para tratar de assuntos ou problemas concernentes à Igreja Universal. E cada assembleia sinodal ordinária reúne bispos, representantes das conferências episcopais de todo o mundo, mas não os bispos todos, pois não se trata de um concílio ecumênico. Participam representantes de cada conferência episcopal, aquelas que têm acima de 200 membros, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, escolhe 5 delegados conforme a Constituição Apostólica Episcopalis Communium, publicada pelo Papa Francisco ao 18 de setembro de 2018. Mas, dentro desse universo, né, embora o sínodo seja sempre dos bispos, desde a sua instituição, é prevista a participação de outras pessoas, sejam qual for o tipo de assembleia sinodal. São nomeados pelo papas, né, clérigos, religiosos e leigos, conforme o tema a ser tratado. Então, são convidados ainda os delegados fraternos, representando diversas igrejas cristãs para participarem do sínodo. Então, nós estamos nesse momento de uma igreja sinodal desde 2021, 2019 para cá. A gente vem se envolvendo com essa igreja sinodal e se encerra agora em 2024. E esse momento da quaresma, do encerramento da nossa quaresma, entrando na Semana Santa, é muito fundamental que falamos deste momento. Então, cada sínodo tem 3 fases. Não se trata somente da Assembleia Sinodal, mas de um caminho sinodal, né? A fase de preparação, a fase celebrativa, né? Que é a realização da Assembleia, e a fase pós-sinodal, ou de atuação. Em cada etapa temos um texto referência. Por isso que na fase pré-sinodal, publica-se primeiramente um documento preparatório, antes conhecido como lineamenta, né? A seguir vem o instrumento labora, o instrumento de trabalho, que procura recolher dados, reflexões e propostas pastorais levantadas no mundo todo, se for, né, assembleia ou em uma área geográfica, se for assembleia episcopal. Então, a encarnação do Verbo divino no seio da humanidade revelou o grande amor de Deus por todas as criaturas e o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Está lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 27. É a obra especial do Criador. Então, somos frutos do amor incondicional de Deus misericordioso, que continuamente revela sua força de amor por todos nós. Inspirados pela ação do Espírito Santo, a força do amor, né, somos conduzidos e inspirados para as boas obras na construção de um mundo humano fraterno. O Papa Francisco convoca
os cristãos católicos, apostólicos, romanos, em mutirão de ação para fortalecer a fé. E fortalecer a fé, incentivar a fraternidade, consolidar a alegria do Evangelho na comunidade humana. Então, há igrejas ou as igrejas particulares, elas estão convidadas a fazer a abertura do sínodo. Tá? O pontífice quer ouvir, dialogar, sensibilizar as pessoas no cotidiano para assumir a fé verdadeira, comprometida com a causa do reino de Deus. E nesse sentido nós caminhamos, né? Como diz o documento de preparação para o sínodo. O documento preparatório nos lembra o contexto em que o sínodo está ocorrendo. Uma pandemia global, né, que aconteceu, né, nós passamos pela pandemia da Covid-19, conflitos locais e internacionais, impacto crescente de mudanças climáticas, migração, várias formas de injustiças, racismo, violência, perseguições e crescentes desigualdades em toda a humanidade, para nomear alguns. Então, a igreja, né, é chamada a fazer uma profunda revisão de vida e de ação evangelizadora para diminuir os sofrimentos, aumentar a esperança, chamar pessoas de boa vontade para construir um mundo mais justo, solidário, sinal do reino de Deus acontecendo no meio de nós. Ao convocar este sínodo, quer dizer, caminhar junto em comunhão, o Papa Francisco ele convida toda a Igreja a refletir sobre um tema que é decisivo para a sua vida e missão. E é precisamente este caminho de sinodalidade que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. Então, a Igreja sinodal é essa igreja que caminha junto, né? Quer dizer, a participação espiritual dessa igreja. Quer dizer, o texto preparatório ele vai chamar nossa atenção para isso. Então, todos nós somos chamados, em virtude do nosso batismo, a ser participantes ativos da vida da igreja. Nas paróquias, né, pequenas comunidades cristãs, movimentos leigos, comunidades religiosas e outras formas de comunhão. Mulheres, homens, jovens, idosos, todos somos convidados a escutar uns aos outros, para ouvir os impulsos do Espírito Santo, que vem para guiar os nossos esforços humanos, dando vida e vitalidade à igreja e conduzindo-nos a uma comunhão mais profunda para a nossa missão no mundo. Dentro dessa comunhão, há uma comunhão que irradia. Né? Como podemos ser mais plenamente sinal e instrumento da união com Deus e a unidade do gênero humano? E daí nós caminhamos para junto fazer a comunhão, né? Entender a comunhão, que ela não é um encontro sociológico, como membro de um grupo de identidade, mas é, acima de tudo, um dom de Deus trinitário e, ao mesmo tempo, uma tarefa que nunca se esgota de construir o nós do povo de Deus. Uma coisa é uma reunião de cunho social, né, de cunho sociológico. Outra coisa é uma reunião de cunho espiritual, do qual nós estamos vivendo nesse momento no seio da igreja. Por isso que o texto preparatório, ele afirma todos nós, homens e mulheres, somos chamados, em virtude do nosso batismo, a ser participantes, a nos envolver cada vez mais forte nessa comunhão, como eu li antes para vocês e refleti antes com vocês. Bom, a participação e responsabilidade e autoridade.
Isso é fundamental para nós. Participação, né, responsabilidade e autoridade. Que processos estruturais instituições numa igreja sinodal missionária? Bom, comunhão e missão, qual é o risco de permanecer termos meio que abstratos? Se não se cultiva uma praxis eclesial, quer dizer, uma prática eclesial que se exprima em ações concretas de sinodalidade em cada etapa do caminho e da atividade, promovendo o efetivo envolvimento de todos e cada um de nós. Essas palavras do Santo Padre nos ajudam a colocar a participação em relação aos outros dois temas, que é a participação acrescenta uma densidade antropológica ao caráter concreto da dimensão processual, isto é, desse envolvimento dos seres humanos, de todos nós nesse processo. Então, ela expressa a preocupação, não é, com o florescimento dos seres humanos, ou seja, a humanização das relações no centro do projeto e do compromisso com a missão. Ela salvaguarda a singularidade do rosto de cada um, buscando uma passagem para o nós, que não absorva o eu no anonimato de uma coletividade indistinta. Ela evita cair na abstração dos direitos, né, dos direitos dos quais nós fazemos parte e também, né, é de nos ajudar na participação, né, que a participação que é essencialmente uma expressão de criatividade, uma forma de nutrir as relações de hospitalidade, acolhimento e capacitação que estão no centro da missão e da comunhão. Por isso que é fundamental para a nossa vida em comunidade viver toda essa experiência do conjunto da palavra, do envolvimento com a escritura profética da igreja. Então, e nós somos corresponsáveis na missão. Como partilhar dons e tarefas ao serviço do Evangelho? É uma pergunta interessante. Veja bem, a igreja peregrina, né, ela é, por sua natureza, missionária. E como que nós nos tornamos missionários? Através do nosso batismo. A missão constitui o horizonte dinâmico a partir do qual devemos pensar sobre a igreja sinodal, a qual ela confere um impulso em direção àquele êxtase que consiste em sair de ti mesmo para buscares o bem dos outros, até dar a vida, né? A missão permite que se reviva a experiência de Pentecostes. Tendo recebido o Espírito Santo, Pedro, com os 11, se levanta e toma a palavra para proclamar Jesus morto e ressuscitado aos que estão em Jerusalém. A vida sinodal está enraizada no mesmo dinamismo. Há muitos testemunhos que descrevem a experiência vivida na primeira fase nestes termos, e ainda mais numerosos são aqueles que vinculam sinodalidade e missão de maneira inseparável. Então a gente faz missão a partir do grupo, sem diminuir o eu. Isso é fundamental. Por isso que aqui vem a questão da autoridade, seu significado e estilo de seu exercício numa igreja sinodal. Em particular, ela surge como uma forma de poder derivada de modelos, né? Ou está enraizada no serviço? Não será assim entre vós, diz o Senhor, que depois de lavar os pés dos discípulos, os admoesta. Dei-vos os exemplos para que, assim como eu fiz,
vós façais também. Tirado do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Está em todos os evangelhos. Então Jesus dá esse exemplo e agora nos convida a também fazer o mesmo. Então, caríssimos, caríssimas, essa é uma reflexão dessa igreja que caminha junto para a compreensão da nossa espiritualidade e também da nossa missão. Desejo a vocês uma ótima semana, um forte abraço e até o próximo vídeo. Amém.